Boa noite a todos, boa noite, doutora Elaine, doutora Soraya. Boa noite. Já temos vários boa noites aqui no chat, boa noite, doutores. Boa Obrigada aí noite. pela presença. Queria agradecer mais uma vez, doutora Elaine, por participar conosco, doutora Soraya. Sempre um prazer, uma honra ter vocês aqui conosco. Com esse tema que a gente recebe muita pergunta, né? Falando um pouquinho de Angel, um pouquinho de Selfie, explicando para eles um pouco essa diferença aí. Lembrando rapidinho só que a Laura é a nossa tradutora. Quem quiser ir para o espanhol é só vir aqui embaixo, colocar na interpretação e ir para o espanhol, tá? Obrigada. Graças a lá. Já temos um graças, doutora Rocio. Que bom. Boa noite. Bom, o web hour é de vocês, doutora Soraya, doutora Elaine. Fiquem à vontade. Vai ser um prazer estar com vocês essa noite aqui. Obrigada, Thalita. Obrigada, Soraya, pela companhia. A gente faz as aulas e eu falo, Soraya, vamos comigo, vamos juntas. E a Soraya sempre enfrentando aí as empreitadas que a gente se Ah, coloca juntas para fazer um pouquinho mais na educação. Eu vou subir minha aula e vou dizer que é uma grande alegria estar novamente aqui com vocês. Fazia tempo que eu não via vocês aqui no Web Hour. E é uma alegria porque a gente sempre vai evoluindo os casos e isso traz um pouco mais de assunto para que a gente possa fazer a troca e também entendendo mais como os sistemas funcionam. Essa dúvida que é de todos, né? Quando a gente vai aplicar o Self, quando a gente vai aplicar a Angel, por que que a empresa tem dois alinhadores? Isso se faz na cabeça de muitos colegas, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu e a Soraya, a gente trabalha juntas na Timuan há muito tempo. Dentro do meu currículo, acho que poderia quase fazer um copy-paste para a Soraya, né? Nós fizemos especialização no mesmo lugar, nós trabalhamos, no suporte clínico da Line por muitos anos juntas, depois viemos para a Timuan e desde lá também trabalhamos nas consultorias e na educação. E, em paralelo, sempre mantivemos o consultório, porque, como eu, a Sô também tem um consultório que gira muito bem a ortodontia e ela vai se apresentar depois. Ela é de uma família, de uma mãe, professora, ortodontista, então isso acaba ficando muito forte dentro da nossa profissão e parear a educação com a parte clínica é muito importante para que a gente possa ter essa vivência. Eu digo sempre que a minha cabeça mudou muito quando eu entrei na Abralo Digital, né? Então, quando eu entrei, fui convidada pela Miriam Abdo e a Juliana Daia, né, colegas nossas ortodontistas, a fazer parte da codiretoria da Bralo, e hoje nós temos também a Sabrina Ito. É, a cabeça, ela entende, ela muda um pouquinho o nosso mindset, a gente entende que os alinhadores, eles são excelentes ferramentas e que nós podemos ter algumas opções distintas para termos mais soluções clínicas, tá? Então, o protagonismo do profissional em eleger qual é o melhor sistema, qual é o melhor recurso que aquele caso clínico pede, isso ficou muito forte na minha mente depois que eu entrei na Bravo. E até aproveitando aqui o momento que eu o ensejo falando da Bralo, a gente vai ter o Congresso Internacional da Bralo Digital semana que vem. Ele acontece em parceria com a USP São Paulo, acontece dentro, isso, inclusive, da cidade universitária, num espaço de um auditório chamado CDI, que de difusão internacional, é um anfiteatro lindíssimo. E quem tiver a oportunidade de estar lá conosco, vai assistir de novo a Soraya, com outros casos, fazendo uma dupla com o Dr. Pedro Paulo, falando sobre Angel. Doutora Maria Villarraza, também da casa, é a nossa speaker internacional também de destaque, e outros colegas muito bons que têm experiência em alinhadores, sob presidência do Dr. Carlos Alexandre Câmara. Então, para a gente iniciar aqui, eu vou deixar a Soraya falar. Sô, você quer falar agora sobre o seu currículo? Daí a gente mescla um pouquinho. Eu estou bem longe do seu currículo, né, Elaine? Que copia e cola nada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Como a Elaine falou, a gente está acostumada a dar webinar, mas é sempre um gostinho diferente, é um público diferente. Espero que vocês gostem do que a gente está trazendo aqui hoje. Me especializei com a Elaine, com o Maurício Casa, foi o nosso professor.
Já conheci o Maurício até da USP antes, quando ele fazia o mestrado dele em histologia. Tenho meu consultório, fiz já TPS desde 2014, então alguma experiência com planejamento a gente adquiriu durante esse tempo. E trago para vocês hoje alguns casos para a gente mostrar e para algumas ferramentas para mostrar também do meu lado de Angel. A Elaine acho que vai trazer um caso de selfie também. E qualquer dúvida eu peço para vocês colocarem aqui no chat que a gente vai lendo, tá bom? Obrigada pela participação de todos. E Thalita, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. É isso aí, então. Então vamos começar, porque eu separei dois casos que eu quero mostrar para vocês, para que a gente entenda um pouquinho dessa diferença. O primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é um caso que eu tratei com selfie. Quem teve a oportunidade de assistir já alguns eventos nossos, vocês já entenderam que eu gosto muito de tratar criança, né? Não é que eu gosto muito, mas o público acaba vindo, né? Eu acho que eu estou atraindo as crianças e eu conto sempre essa história que depois que eu virei mãe, meu consultório lotou de criança. E isso é interessante porque traz para a gente uma necessidade de buscar soluções diferentes. O que você fazia antes com um tipo de aparelho, agora você precisa entregar o mesmo resultado ou um resultado até melhor com alguma outra tecnologia, né? Por quê? Não é porque eu quero tratar com alinhadores, é porque o paciente pede esse tipo de abordagem, uma abordagem previsível, uma abordagem mais limpa, uma abordagem bastante objetiva. Então, eu gosto muito de tratar as crianças com o selfie. No meu ponto de vista, hoje, alinhador seria um tratamento que eu diria um padrão ouro para tratar todos os problemas dentários as maloclusões dentárias que se instalam nas crianças, mesmo numa fase de crescimento, porque é um tratamento muito fácil de você fazer um setup digital, é a melhor maneira de você recuperar um espaço em dentição mista. Ele é muito previsível para você fazer a expansão lenta dentoalveolar e nós sabemos que grandes resultados saem de uma expansão lenta também, tá? Então, há vários motivos interessantes para a gente tratar essa criança e o manejo do espaço seria uma das partes mais interessantes. Eu trago para vocês um caso, coincidentemente, que ele não foi tratado só com alinhadores. Essa aqui é a Maria Eduarda, quando ela veio ao meu consultório, ela tinha 8 anos de idade, e a Maria Eduarda, ela claramente, né, quando a gente avalia o perfil dela, ela tem uma necessidade de um ajuste, a gente pode melhorar a harmonia do perfil da Maria Eduarda, a gente vê uma retrusão de mandíbula instalada, tem aqui a questão do desalinhamento dentário, mas que muitas vezes na mista isso nem é prioridade. Pela teleradiografia lateral, nós vamos evidenciar, então, uma mandíbula um pouco mais curta, os incisivos levemente vestibularizados no superior, mas instalado aqui uma queixa principal, que era principalmente a questão do ronco, tá? Então, a mãe tinha uma questão que já tratava com o otorrino, que vinha com algumas queixas alérgicas e respiratórias. Quando a gente avalia a panorâmica, nós vemos os premolares ainda em início de formação radicular, então uma fase que nós estamos aí no final do primeiro período transitório. Nós vamos ainda ter um bom tempo até desenvolver, né, a segunda fase da troca dessa dentição, até ela entrar num surto de crescimento. Então, nós estamos no momento precoce dessa fase aí da dentição mista. Então, quando nós olhamos os dentes, o que é que nós podemos trabalhar aqui? Nós vemos uma mordida cruzada, né? Nós vemos a questão aí de um grande desvio da linha média inferior para a esquerda, e muitas vezes, quando a gente avalia essa situação e ela é acompanhada de uma mordida cruzada, o que que nós vamos pensar? Num desvio funcional dessa mandíbula. É uma mordida cruzada verdadeira superior, né? Ela é bilateral muitas vezes, mas a mandíbula, para tentar um contato, ela se desloca, ela desvia e a gente vai evidenciar esse grande desvio da linha média inferior.
um arco quadrado, atrésico, né, que você já consegue também delimitar aqui uma borda ao ala e não é tão interessante do ponto de vista da expansão dentária. Então, para um tratamento como esse, um aparelho que nós vamos pensar em primeiro momento é um disjuntor, tá? Então, nós podemos trabalhar muitas vezes associando técnicas híbridas. É um paciente que ele tem uma necessidade respiratória, eu preciso desse ganho maxilar, eu preciso desse ganho funcional, fisiológico, então eu vou eleger um aparelho que me entregue essa primeira função. Esse aparelho que nós fizemos, eu gosto de trabalhar com disjuntores de bases coladas, vocês veem que ele não tem bandas, mas o laboratório ele consegue adaptar algumas bases coladas como se fossem brackets, né? E você faz um reforço, muitas vezes, com uma barra estendida né, vestibular para fazer o controle melhor dessa inclinação dos dentes posteriores. De uma forma usual, um protocolo de expansão rápida de maxila faz as ativações, geralmente eu trabalho com ativações, duas ativações por dia, um quarto pela manhã, um quarto pela noite, eu vou acompanhando essa criança. E em alguns períodos nós passamos para só um quarto diário, até que a gente consiga ver novamente fazer o retorno, tá? Então, claramente, nós temos a abertura do diastema, que já era, né, aberto, a gente acaba aumentando, a gente vai ver um bom controle da inclinação dos posteriores com essa barra vestibular do disjuntor e procedemos ao final da expansão rápida da maxila. Um tratamento limpo, rápido, objetivo e que traz benefícios além da expansão dentária, tá? Nós estamos falando de um ganho substancial de osso, um aumento dessa maxila, um deslocamento, um benefício facial como um todo aí para esse paciente em crescimento. Então, a panorâmica, só para a gente comparar, o que aqui poderia, né, causar um certo, também uma certa preocupação com uma falta de espaço, quando a gente faz a disjunção, a gente também garante que para o futuro nós estejamos melhorando esses corredores de erupção dos dentes permanentes, tá? Então, depois desse momento, muitas vezes a gente pode simplesmente deixar parar, deixar o parafuso travado e deixar aquilo descansando no tempo da troca dessa dentição. Mas quando nós avaliamos também algumas situações, nós vemos que o nivelamento 4x2, que a gente dizia, né, que seriam os dentes anteriores ancorados no nosso molar permanente, o nivelamento 4x2 muitas vezes ele é interessante, não só do ponto de vista estético, porque sim, hoje as crianças elas também nos cobram a estética, né? Mas ele é interessante também do ponto de vista da funcional, fisiológico, para a gente eliminar os desvios funcionais, reduzir protrusões dentárias, concentrar espaços para erupção, então fazer o que nós comentamos, que é o manejo dos espaços na dentição mista. E aí é uma paciente que vai ser colocada em terapia com alinhadores. Isso aqui é o que nós tínhamos, então nós fizemos a disjunção. Temos o resultado depois do travamento do parafuso e o repouso, né, dessa maxila. E aí, no dia que a gente faz o escaneamento, nós removemos esse disjuntor e vamos preparar, então, um setup para melhorar também esse desvio funcional, porque a gente dá a condição esquelética nesse transverso de maxila, mas nós ainda estamos mantendo um certo desvio funcional. Então, para que essa paciente cresça harmonicamente, muitas vezes um pequeno ajuste dentário, ele também deve ser realizado, tá? Então, o aparelho escolhido nesse caso foi Selfie, porque o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar correções dentárias de uma forma muito previsível, e o que eu amo no alinhador Selfie é que nós vamos tratar essas crianças sem attachments, muitas vezes. A característica do plástico, que é um monocamada, um Memoflex monocamada, o tipo de recorte que ele tem, né, a invaginação nas ameias cervicais, que a própria fabricação dele acaba produzindo, também pela propriedade do material, ele traz um setup muito limpo. Vejam que eu coloco attachments só em molares, geralmente, nessas crianças. Qual é a criança que a gente consegue tratar com alinhadores sem colocar vários attachments de retenção?
tá? Então, o Selfie ele traz para mim essa vantagem quando eu preciso de uma correção dentária pontual, objetiva. Ele traz aí não só essa previsibilidade, mas também essa possibilidade de ser um aparelho muito conservador. E aí, a ideia nesse caso é fazer esse alinhamento dentário. Eliminar aqui no último estágio, deixa eu só voltar aqui para vocês, que vocês vão ver um pequeno pulo, né? Nós vamos organizar um pequeno pulo da mandíbula. Então, eu vou alinhar, nivelar e eu já vou pensar no futuro que essa é uma paciente candidata a uma propulsão. Então, eu já ajusto todos os contatos dentários para que eu tenha essas arcadas coordenadas para o momento da propulsão. Um tratamento muito simples, de 14 pares de alinhadores, e é isso que nós conquistamos. Então, se eu tinha antes um desvio funcional, hoje já tenho uma regularidade muito melhor em relação a essa centralização de maxila e mandíbula, né? Os dentes, que nem eram um objetivo tão principal, mas já faz o fechamento dos diastemas, alinha, nivela, deixa isso de uma forma bonitinha, bem interessante para essa paciente, sorrir na escola, sorrir na rua, ser bem confiante também com a aparência dela, tá? Então, primeiro momento, quando nós temos aqui uma mordida cruzada, um desvio funcional, e uma questão também fisiológica, né? Uma queixa principal aí que relaciona a parte respiratória, vem de uma indicação do otorrino. Aqui no segundo momento, quando a gente faz a expansão rápida e tem então todo esse benefício, não só do transverso da maxila, mas também na questão fisiológica. A gente elimina a mordida cruzada, mas ainda existe uma interferência dentária, provavelmente, que mantém esse desvio funcional. E aí, quando você trata com os alinhadores, você consegue digitalmente coordenar os arcos, ajustar os espaços dentários, os contatos e simula esse jump para o encaixe da mandíbula, vem em 4 meses o resultado dos alinhadores. Por que selfie também é interessante nesse caso? Porque trabalhando com 14 pares de alinhadores, o que que nós temos aqui? 28 alinhadores multiplicados pelo valor unitário do selfie. Eu tenho certeza que ele fica mais em conta do que qualquer modalidade de pacote de alinhadores, até mesmo do que Angel, tá? Então é interessante porque você vai combinar tudo isso. Para um segundo momento, qual é a ideia desse tratamento? Eu simulei o jump para saber quais seriam os contatos estáveis no momento que ela precisasse propulsionar, mas ela ainda não vai fazer esse tratamento com avanço mandibular. Então, muito provavelmente, a gente vai esperar. Então, a fase interceptativa está entregue e depois, quando ela entrar em surto de crescimento puberal, nós podemos pensar em fazer o avanço da mandíbula, tá? Eu poderia entrar agora com qualquer tipo de propulsor mandibular, como por exemplo o A6, eu poderia. Mas, pelos estudos, o que nós temos é que nessa fase do desenvolvimento, o crescimento ele é limitado. Nós não temos um estirão maior, nós não temos um potencial de correção tão incrível. Então, eu posso trabalhar paulatinamente, progressivamente com aquele avanço de mandíbula, mas nós sabemos que o resultado mais rápido, mais eficaz, ele vai acontecer somente no estirão, que é o surto de crescimento puberal, tá? Então ela fica aí preparada para a próxima fase. Não é uma paciente que nós vamos soltar, nós vamos acompanhá-la. Veja que eu mantenho aqui, olha, a necessidade de uma propulsão e que ela ainda está num período bem precoce do desenvolvimento da maturidade esquelética, mas todas as questões dentárias para o segundo período transitório estão resolvidos. Todos os dentes têm espaço e a paciente respira bem. Elaine, temos uma perguntinha aqui, ó. Certo. Doutora Júlia, se fosse hoje, ainda escolheria o Selfie pelas características do material ao invés do Select 20? Júlia, eu escolheria pelo prazo do tratamento, né? Ela começou a tratar comigo com 8 anos. E se eu for pensar que, se eu fosse comprar um pacote do Select para ela, eu teria que levar isso provavelmente até a fase corretiva. Então, o Select 20 não seria suficiente, ele não bastaria. Eu teria que dar um upgrade depois, fazer uma cobrança financeira combinada posterior também, né? Ou teria que tratar com 2 pacotes. Tá? Então, eu ainda manteria a minha escolha do selfie nesse caso. Obrigada. E aqui, obrigada a você.
E aqui, então, a face dela, né? A gente já vê que ela não tem mais o desvio funcional, ela tem uma boa harmonia de face, um sorriso muito bonitinho para a idade. E aí a gente segue preservando só para um segundo momento tratar essa paciente com um avanço mandibular, certo? Bem, nós falamos então de uma primeira etapa e a Júlia foi precisa na pergunta, porque realmente a escolha desse tratamento, mesmo que eu fizesse agora, eu faria ele nessa etapa com o selfie, pela idade da paciente, pela necessidade de tratamento, no timing, na fase que ela chegou para mim, tá? Agora, eu vou mostrar um caso para vocês que já é um pouco diferente. Eu já vou entrar esse tratamento com Angel. Por que nesse tratamento a gente vai escolher Angel? O paciente ele chega numa fase um pouquinho posterior, vejam aqui, ele já tem 10 anos. E quando a gente olha, olha aqui, um paciente novamente de retrognatia mandibular, né? Então, ele tem toda uma característica de um paciente que tem aqui essa mandíbula encurtada, ele tem até a postura, né? As crianças ficam com uma postura diferente também quando tem essa retrusão de mandíbula. Quando a gente olha as fotos intrabucais, olha uma atresia aqui dos arcos, todos os torques dentários negativos, a mordida profunda, um clássico, classe 2, divisão segunda, né? A forma do arco é muito parecida, mas o que que ele tem de diferente que a Maria Eduarda? Ele tem de diferente que o osso dele não é deficiente. Vejam aqui que você tem rebordo. O que ele tem de diferente é que a inclinação dentária está errada. Certo? Então, esse é um caso que eu não vou eleger expansão rápida. Esse é um caso que a expansão lenta, ela vai trabalhar maravilhosamente bem. E por que o alinhador? Por que que eu não vou escolher qualquer outro tipo de aparelho removível que faça essa função? Porque o alinhador, além de tudo, a gente consegue um excelente manejo da inclinação dos dentes, não só anteriores, que é a necessidade dele, como também posteriores. Então, para esse tratamento, ele vai de Angel, porque eu já estou pensando que depois do ajuste dentário, eu posso também já inseri-lo num tratamento de propulsão de mandíbula. Vejam como a fase dentária dele é totalmente diferente. Eu já tenho aqui, ó, o início da erupção dos premolares, 2/3 de raízes sendo formados. Então, eu estou já no segundo período transitório, né? E pensando já aqui, ó, nessa fase que eu já vou ter os molares descidos esfoliando. Então, nesse momento, o que eu vou preferir para esse tratamento já é um pacote Angel, tá? Aqui a retrognatia, um paciente horizontal, então muito favorável depois também para a nossa propulsão. Quando eu avalio o estágio de desenvolvimento, a maturidade esquelética dele, ele está no segundo estágio de maturidade, então eu ainda tenho um tempo antes do pico de crescimento. E por isso, nós vamos pensar em fazer esse avanço mandibular com bastante calma. Ele é um classe 2-2. Eu vou depois dar uma diferenciação para vocês de dois protocolos. Quando a gente trata esse classe 2-2 precoce, como é que nós vamos fazer essa abordagem? Para esse tratamento, então, nós vamos eleger um pacote, um Select Unlimited, para poder tratar esse paciente por mais tempo, ou um KID, também poderia ser um KID, em que a gente vai usar o pacote, o recurso do nosso A6. Só lembrando vocês, o avanço mandibular, o A6, ele foi a empresa pioneira em utilizar propulsores em alinhadores. Eu acho esse dado muito incrível, porque ele foi lançado em 2015, quando a gente nem sabia no Brasil que existia outra marca de alinhador. Então, eu acho essa informação muito legal, porque é um produto que ele vem com uma forma muito interessante com os blocos oclusais e também vem apresentando melhorias já há 10 anos, tá? Então, a inspiração dele, todo mundo sabe, é um twin block. Então, um twin block convencional foi transformado, de repente, em blocos oclusais nos alinhadores para ter esse efeito da propulsão. Então, quando a gente pensa, né, no uso do twin block, se foi a inspiração do nosso A6, nós vamos pensar sempre num tratamento de solução de avanço mandibular em duas fases. Porque o primeiro movimento que a gente vai fazer é a correção da manobra adaptativa. Você vai levar a mandíbula à frente,
né? E aí e vai começar uma correção dentária, que é uma vantagem do alinhador, porque se a gente estivesse usando só um convencional, um ortopédico funcional convencional, a gente não conseguiria fazer isso agora, tá? Mas a primeira fase dele, a importância maior é a gente levar essa mandíbula à frente. E aí, na segunda fase, fazendo a finalização da correção dentária e estabilizando essa posição do avanço. Então, a correção funcional, ela vem da teoria de que o poder de corrigir a maloclusão vem da força da mordida. Você leva a mandíbula para frente, os dentes se tocam à frente, você vai fazer toda uma remodelação articular, muscular, dentária e acomodar a mandíbula nessa posição para que, com o potencial de crescimento desse paciente, isso vá se estabilizando ao longo dos meses. Uma vantagem sensacional do A6 em relação ao Twin Block é que nós conseguimos fazer também, junto com esse tratamento de avanço, nós conseguimos fazer uma remodelação do ponto A, muito por isso, às custas do manejo dentário, ajustes de inclinação dos dentes. Então, esse classe 2.2, no caso que nós temos aqui, iniciando o tratamento dele antes do surto de crescimento, o nosso primeiro ponto vai ser um setup para criar o overjet. Então, nós vamos dividir. Ao invés de iniciar fazendo a manobra adaptativa, eu vou fazer o alinhamento desses dentes, vou transformar ele numa classe 2.1 para eu poder dar o overjet e fazer com calma a manobra adaptativa. Essa é a única situação dentro do sistema Angel com a 6 que eu faço uma fase antes de fazer direto o pulo, o jump do registro da mordida já em avanço na fase 1. Tá? Então a gente transforma, abre esse overjet, corrige esse torque dos incisivos e o que que nós vamos ter? Nós vamos ter um paciente que, naturalmente, muitas vezes ele vem reposturando já essa mandíbula. Então, aqui a gente vê uma melhora da inclinação dos incisivos, ainda em mordida profunda, ainda com torque negativo dos posteriores, mas a gente corrigindo muito mais a questão do overjet. Num segundo momento, então, a gente já vai poder pensar no avanço. E eu tenho tranquilidade para fazer isso porque eu estava pré-surto de crescimento, eu já não estou atrasada, eu não perdi o timing para fazer essa abordagem. E aí, ainda ele se mantém no desenvolvimento CS2, mas aqui já quase passando para o estágio 3 de maturidade esquelética. E aí nós vamos preparar esse setup com o registro da mordida já em avanço. Então, sempre que a gente vai iniciar o A6, existe uma diferença entre fazer um jump virtual e construir já essa mordida avançada para poder prover ao software a posição ideal que você quer depois, o jump dessa mandíbula. Tem uma técnica sugerida para a gente construir essa mordida utilizando calibradores de PR. Então, a nossa sugestão, nós bolamos isso aqui na Team One, é utilizar calibradores de PR para você saber a espessura da distância interincisal. Então, a gente vai somar esses calibradores para poder obter de 1 a 2 milímetros, que é o pré-requisito do registro de mordida. Vamos enrolar ele numa cerinha para poder fazer um jig. Qual é a melhor espessura que nós vamos trabalhar nesses calibradores? Você vai testar. Cria lá 1 milímetro e põe interincisal e vê quanto isso faz de abertura posterior. Se for suficiente para ter a altura do bloco, que eles pedem de 3 a 5 milímetros, excelente. Se não for, você soma mais uma lâmina até que você chegue na altura ideal da abertura interincisal para também obter o que eles precisam da altura interoclusal. Por que que isso é interessante? Isso é interessante porque a criança, ela não tem controle. Quando você fala para ela parar de morder a cera, ela leva até tocar, tá? Então é muito difícil fazer esse controle. Então, quando você põe o calibrador no centro da cera, você já sabe exatamente qual é a distância que você vai manter interincisivos e o que isso vai gerar para você na região posterior. Ok? Então, a cera ela vai segurar ali também a posição dos dentes. E se você tiver um scanner no seu consultório, você já pode partir direto para o escaneamento dessa mordida.
O setup, então, ele inicia a fase 0 já com esse registro de mordida, e o registro de mordida é muito mais previsível do que uma manipulação do jump virtual. O jump virtual é hipoteticamente uma posição que seu paciente vai atingir. A mordida construtiva, você sabe que o seu paciente consegue ocluir dessa maneira e manter essa oclusão, que isso é confortável para a articulação, para a musculatura, que ele não vai desviar lateralmente. Então, é a maior chance de você ter um A6 bem adaptado. Tá? Aí o setup ele vem transformando essa posição, mantendo aquela posição do avanço, para que a gente consiga, então, fazer essa manobra adaptativa. Sucesso do tratamento de A6 é quando o paciente, sem os aparelhos, ele consegue manter a mandíbula propulsionada. E isso vai levar, no mínimo, 20 estágios, que é o que geralmente eles desenham para a gente no setup de A6. Então, de 6 a 10 meses seria um período esperado que o paciente consegue, tirando o alinhador com A6, manter essa posição aí que vocês estão vendo na foto. Tá? Aqui a gente ainda estava em evolução, com 4 meses, o paciente já segurava, mas é muito cedo. Vamos seguir evoluindo até o último alinhador para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade muscular, articular e funcional dessa manobra adaptativa. Então, no início, e aí em evolução, 4 meses, e aí a gente vai seguindo esses alinhadores um pouco mais, segura com os passivos até dar um período e podemos fazer então o refinamento. Primeira fase da classe 2.2, o que nós temos inicial, depois aqui na imagem do centro, quando a gente corrige a inclinação do incisivo, abre um overjet, a gente permite fazer um avanço e a terceira fase do nosso setup vai ser a intercuspidação. A sobreposição, ela fala muito para a gente, e aí quando a gente consegue já visualizar as mudanças no centro de rotação da mandíbula, né, e todas as alterações com esse jump, que seria o aumento do comprimento, da nossa mandíbula, olha, de 33, nós passamos para um ramo de 37, mesmo tendo uma tendência a um ramo curto, né? Então, isso aqui é um tratamento que vem respondendo bem à nossa terapia. Vejam como a maxila, ela não cresceu, ela vai se deslocando, né, junto com o crescimento do paciente, mas a mandíbula, ela tem um ganho substancial em altura de ramo, e isso é um resultado interessante que nós podemos, então, colocar como atribuir esse sucesso ao nosso incentivo esquelético ortopédico. E a terceira fase vem a intercuspidação, então a gente vai preparar um setup naquela posição que o paciente está para fazer a intercuspidação. Eu nunca me preocupo nisso, em fazer a intercuspidação dos tecidos, tá? Eu ponho atátimos de retenção, porque muitas vezes é um alinhador que você pode ter um pouquinho mais de soltura, porque o alinhadorzinho da Angel, ele é mais macio, por exemplo, que o da Selfie, vamos comparar. Mas ali, olha, quando a gente põe a ancoragem, eu quero extruir os molares permanentes, eu quero sedimentar a posição dos molares permanentes, eu quero manter o toque dos incisivos permanentes, eu quero deixar esses pontos chaves da oclusão do paciente já estabilizados, sem me preocupar com a extrusão dos tecidos. Tá? Por isso que nós colocamos os attachments nos tecidos sem precisar fazer a extrusão, para que eles sirvam de pontos de ancoragem para extruir os permanentes. Sempre a mudança do plano oclusal, ela pede uma certa ancoragem. E aí, em 20 estágios, essa foto eu fiz essa semana para vocês, então o paciente finalizou o uso desses 20 alinhadores e vejam como nós conseguimos fazer, então, a intercuspidação dos dentes permanentes. Eu não faço a intercuspidação dos tecidos no meu setup, mas eu faço questão de sedimentar a posição e os contatos dos permanentes. Aqui eu não me preocupo porque depois ele vai trocar pelo pré-molar e eu tenho distância interoclusal para que eles intercuspidem, mas ele estabiliza incisivos e molares, já é uma posição que você consegue ter então essa manutenção da posição do avanço. Uma teleradiografia atual também só para vocês evidenciarem, olha como é bonita a relação interincisivos, como já fica um perfil mais harmônico. Ele tem para ajudar, né, a proeminência do polgônio, que acaba disfarçando um pouco também esse perfil. E essa sobreposição, eu trago para vocês a redução do ANB. Olha que interessante, eu tinha um ANB de 3,4 e agora eu estou entrando com ANB de 0,74.
tá? Então, esse estímulo de mandíbula e também o manejo do tórax e do incisivo são grandes vantagens que a gente entra aí dentro do sistema Angel com A6. Para a gente finalizar, eu trouxe um artigo que eu acho sempre interessante a gente basear tudo que a gente encontra nos nossos achados clínicos com o que a literatura traz, né? E quando nós comparamos os avanços mandibulares com elásticos de classe 2 e com alinhadores, o que que nós temos? Ambos são eficazes, tá? Mas quando a gente vê também, e o que deu certinho nesse caso, foi que os grupos, quando a gente faz também o avanço mandibular em alinhadores, nós temos um melhor posicionamento dos tecidos também do mento. E eu achei isso incrível porque foi exatamente esse achado que nós temos aqui no nosso paciente, tá? Então, não só o manejo dos incisivos, mas também aí os tecidos moles vão favorecendo junto com os ajustes que nós fazemos com os alinhadores. Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou passar a palavra agora para a Soraya e eu quero só apresentar, porque muitas vezes as pessoas ouvem, né, falar sobre a Timoan, mas acham que a Timoan é de uma pessoa só e não, nós somos uma equipe, somos em 5 ortodontistas trabalhando aí com os colegas e tudo que a gente produz, tudo que a gente faz aí, eu tenho só a agradecer a essa equipe maravilhosa que trabalhamos juntas. Obrigada, Sou, Elaine. Só tem duas perguntinhas, rapidinho. A certo. primeira é da doutora Thais, lá do primeiro caso, ela perguntando qual a opção de contenção nesse caso, que era o do selfie. Eu coloquei naquela paciente, como ela era uma paciente que depois ia para a propulsão, eu coloquei uma placa Hawley nela com um plano anterior para manter um tempo. Mas assim que iniciam as trocas do segundo período transitório, né, a gente sabe que a gente não consegue dar continuidade. Então, muitas vezes a oclusão, se ela fica bem estabilizada, ela é suficiente para conter. Perfeito. E aí, a doutora Thalita, Elaine, você pede para fazer em duas fases no pacote KID protocolo A6 na plataforma? Escaneia duas vezes. Pode explicar como fazer isso na plataforma? É assim mesmo, Thalita. A primeira vez você vai entrar com o KID sem o avanço, nem vai pedir o A6. E aí, no refinamento, você vai fazer o escaneamento com a mordida construtiva e vai solicitar o recurso do A6. Perfeito. Obrigada. Doutora Soraya, fique à vontade. Obrigada aí. Obrigada, Elaine. É, acho que vai dar tempo da gente mostrar dois casos agora, mas eu tenho só um parênteses. Vou começar com esse parênteses, que eu não sei se vocês têm costume de usar a ferramenta raiz dentro do aorto do paciente, que é o paciente Angel, da Angel Online de vocês. Eu acho que é uma ferramenta que me trouxe um diferencial muito grande, mas ela é subutilizada, então eu peço que vocês utilizem ela e muito. Aí, se vocês perguntarem para mim, mas por que usar a ferramenta raiz, sendo que eu não fiz tomografia do paciente e ela é uma raiz imaginária daquele dente? Quando a gente faz o desenvolvimento do setup, então observem que agora eu vou mostrar para vocês, aperto o botão de raiz, aparecem essas raízes imaginárias dos dentes, e eu vou observar esse dente 14. Durante o tratamento, esse dente 14, ele faz um movimento ao apertar o play, que é um movimento de protrusão, então ele vem coroa e raiz para vestibular, e em determinado momento começa um torque lingual dessa raiz. E quando a gente não tem as raízes acesas no nosso setup, a gente perceberia isso dificilmente através de uma visão oclusal, colocando o play e apertando várias vezes. Mas normalmente o movimento radicular de vai e vem dessa raiz é muito difícil de perceber. E se eu não tenho necessidade desse movimento, eu vou pedir para o técnico tirar. Então, eu removo vai e vem dessa raiz, que ela vestibulariza e depois lingualiza. Feito isso, feito a escrita ao técnico dessa informação, eu trago para vocês um setup que clinicamente ele vai demandar
menos força exercida sobre esse dente. Então, normalmente, o que eu faço? Eu acendo as raízes todas as vezes que eu vou analisar um setup para eliminar movimentos desnecessários. E eu vejo muito movimentos desnecessários, seja por angulação, seja por torque, e que são movimentos que utilizam movimentos radiculares. E a gente sabe que movimentos radiculares, para serem atingidos, são mais difíceis, tá? Então, fecha parênteses aí, só para lembrar de sempre acender essa ferramenta, tá? Que eu tenho visto poucas pessoas utilizando. Eu vou começar Doutora com a paciente. Soraya, só Oi. acho que é uma pergunta, a doutora Maria Regina perguntou, ela segue o eixo do dente? Nem sempre vai seguir, por exemplo, então tem profissionais que às vezes não inserem a radiografia panorâmica, ou talvez sejam panorâmicas antigas relacionadas com o setup digital, né, com o escaneamento que você realizou. Então, se tem alguma dilaceração, não vai respeitar a dilaceração. Se tem um volume maior, também não vai. Mas o que você vai observar é o movimento que aquela raiz está exercendo durante o tratamento. Isso sim é real. Se o movimento de torque está aparecendo ao apertar o play, é porque teoricamente, no seu setup, você está embutindo esse movimento de torque. Se essa raiz está exercendo o movimento de angulação, é porque durante o setup você está realizando esse movimento. E se for desnecessário, é fácil visualizar do que abrir a tabela e ficar fazendo a leitura de cada movimento e de cada raiz, tá? Se der um tempinho aqui, eu vou abrir um setup verdadeiro no setup no 3D e a gente faz junto isso em relação ao torque, tá? Essa é a Laura, de 9 anos. Queixa principal, a mãe veio com esse 12 conoide, então a queixa dela era o 12 conoide. Mas que o principal objetivo do meu tratamento ali era abertura de espaço, recuperação de espaço para o dente 23, que na panorâmica ele aparecia assim, ele já aparecia com uma angulação mesial dessa coroa, bem diferente do seu homólogo do 13. Então, existe uma preocupação. Se você pegou a panorâmica, observou essa situação, é algo que vai chamar a atenção para você, naquele momento, tomar uma atitude. Como ela já não tinha o canino descido, que seria a primeira atitude, fazer a extração desse canino descido, ela já não tinha. Então, a primeira ação a se fazer nesse caso foi a abertura de espaço para o dente 23. A cefalometria, então, para quem ainda, a Elane acho que não chegou a comentar, mas para quem ainda não faz uso da cefalometria dentro da sua plataforma iOrtho, para qualquer paciente, não necessariamente ele seja Angel, ele não precisa tratar com Angel, mas você pode fazer de todos os seus pacientes a cefalometria. A cefalometria, a sobreposição, o VTO e a idade esquelética, tá? Tudo isso disponível para vocês a partir de uma teleradiografia ou na sobreposição de 2 telerradiografias, o VTO de uma fotografia lateral e uma teleradiografia, e da idade esquelética à teleradiografia. Eu gosto muito, dentro da análise cefalométrica, do ABO, que é do Board americano. Eu gosto de observar rickets, Jarabá, Naquinamara, e muito também em relação a esse hospital da China e essa da Universidade de Pequim. Eu acho que esses dois que são da China, eles são bem completos, é como se fosse o nosso ProJusp, o nosso USP daqui, e que eu comparo muito, e aí me dá uma análise cefalométrica muito completa desse meu paciente. Idade óssea, então essa paciente estava aquém, 1 ano aquém, do surto de crescimento puberal. Então, meu primeiro setup nessa paciente, apesar de estar na fase, no segundo período transitório, com vários dentes se trocando, eu tenho ali guias de erupção, então tudo que aparece em cinza ali representam as guias de erupção. Eu tenho um desvio da linha média superior para o lado direito, uma abertura de espaço no 23 às custas da mesalização do 21 e do 22 e da distalização daquele Q2. Na vista lateral direita, a distalização também do Q1 e do Q2 para uma maior abertura, o descruzamento do dente 12, que é um dente conoide, então uso ali de atátimas maiores para dentes menores, e do lado principal, que é o lado esquerdo, a abertura de espaço para o dente, às custas dessa distalização um pouco maior no Q2 em relação ao Q1.
Tá. Lembrando que guias de erupção, elas são diferentes dos pônticos e as guias são colocadas pelo próprio software e elas são maximizadas ao espaço. Eu gosto muito da guia da Angel, não tive nunca problema nenhum e lá realmente ela é uma guia maximizada que ela engloba o dente que está em erupção, tá? Abrindo um parênteses, esse gatilho para ser colocada essa guia, então quando tem coroas clínicas alturas de coroas clínicas dos dentes permanentes que estão erupcionando menores ou iguais a 3 milímetros. Para caninos, isso sobe para 4 milímetros. Quando ele enxerga na radiografia panorâmica que existe ali um tecido com as raízes reabsorvidas. Não sei se já aconteceram com vocês, que vocês não pediram a guia na prescrição, mas o dente veio com a guia. Se você acha que naquele momento não é pertinente, então você tem um setup ali de 20 alinhadores, você vai trocar semanalmente, vai durar 5 meses, e que naqueles 5 meses aquele dente não vai ser esfoliado, escreve para o técnico remover a guia de erupção e retornar a imagem do dente 55, por exemplo. Tá bom? Então, fica atento que às vezes o próprio software ele remove aquela imagem do dente descido e ele adiciona a guia de erupção, mesmo você não solicitando isso, tá? Ah, ok, distalização na vista oclusal. E aí eu finalizo essa primeira etapa com essa imagem aí abaixo do escaneamento, as linhas médias mais centradas, ainda alguns dentes em erupção na região posterior, principalmente pré-molares e caninos. Na vista oclusal, principalmente na região do setor do 23, a gente já tem o espaço suficiente para erupção do dente. Então, essa primeira fase praticamente completa, e aí aquilo que era o meu objetivo de trazer o dente para o local foi sanado. Eu entro com essa segunda fase de alinhadores, agora então 30 pares de alinhadores, sempre pedindo os passivos ao término do tratamento. Faço então agora um pouco mais de correção de linha média. Mantenho ali a abertura do canino, para abertura do canino, intercuspido a região posterior. E ela finaliza essa etapa já ali com 23, já em início de erupção. Ao comparar as imagens, aí eu dou uma pausa para essa paciente. A paciente, ela, durante a erupção do canino 23, eu ainda não entrei com nenhum alinhador. Ela faz uma nova documentação, já com 23 em posição, que provavelmente, futuramente, vai fazer uma plástica gengival na região. Ainda tem um desvio de linha média pequeno, provavelmente pela largura do dente 12 ser diferente ao seu homólogo 22. E daí agora a decisão de tratar novamente, entrar num refinamento para abertura de espaço desse 22 e jogar um pouco a linha média superior para o lado esquerdo, mas já temos aí um contorno de arco, né, harmônico com o 23 em posição. A inclinação para vestibular dos dentes já foi reduzida, ela não tinha muito perfil, ela tem tendência a um perfil de classe 2, com um pouco de encurtamento do corpo mandibular e do ramo, mas algo que não é perceptível e não atrapalha o perfil dela estético. E na radiografia, aquele 23 que estava tendendo a angular, que era uma preocupação inicial, já com a abertura de espaço e o 23 em posição. As radiografias de controle desse 23. E lembrar que, dependendo da posição inicial desse canino, é algo que a gente tem que tomar uma decisão já de imediato, ou a gente pode aguardar e expandir apenas, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma radiografia de um paciente real, que tem o 13 e o 23, com mesioangulações. E a gente coloca ali, em alguns dados desse artigo, ele fala que dependendo da posição que você encontra o seu canino, naquele determinado momento, o prognóstico ele é bom para a erupção desse dente, ele é mediano ou ele é pobre, tá? Então, nessa primeira radiografia, a gente observa a proximidade do canino em relação, perdão, a proximidade do canino em relação à cobertura do incisivo central.
Se a ponta de cúspide dos meus caninos, o meu canino permanente, a ponta de cúspide, ele avança a imagem do meu incisivo central, mais pobre é a possibilidade, né? É mais remota a possibilidade que, mesmo que você expanda esse paciente, que o dente venha a ocupar o caminho de erupção correto. Então, quanto mais distante, então, nesse caso, o dente 13, ele apresenta uma proximidade maior da sua ponta de cúspide em relação ao dente 11. Já o 23, ele já está mais ou menos na metade, na linha mediana do nosso incisivo lateral. Então, as chances do incisivo do canino 23 erupcionar após uma expansão é muito maior em relação ao dente 13. Agora, quando a gente faz um traço da linha média entre os incisivos centrais e mensura esse ângulo do 23 em relação ao longo eixo do 13, e a gente encontra ali graus diferentes, quanto maior o grau, mais pobre é a chance desse dente entrar em erupção. Tá? Então, dali, no artigo de 0 a 15 é um bom prognóstico, de 16 a 30, mediano, acima de 30 graus, na linha média entre os incisivos centrais e o longo eixo do canino, ele já fica ali de um prognóstico mais pobre de erupção daquele canino. E dividido a raiz em duas metades, se a ponta de cúspide do canino ele se localiza nessa metade inicial, mais próxima da coroa do dente, melhora o prognóstico também. Quanto mais alto se localiza a ponta de cúspide do canino, mais difícil vai ser a erupção dele. E em relação ao ápice desses caninos, né? Então a gente imagina ali o término do ápice da raiz dos caninos, se eles estão localizados próximo a pré-molar, ou primeiro pré-molar, segundo pré-molar, mais pobre é a chance desse dente vir à boca. Esse é um paciente real e dos dois caninos é o 23 que ele ficou impactado, mesmo com a expansão rápida de maxila. O canino 13 ele ficou impactado e depois eu tive que tracionar. E o 23, extraindo os caninos descidos, expandindo o arco, o 23 veio para a boca. Tem alguma pergunta, né, Tá? Temos sim. A doutora Maria Regina perguntou se você faz distalização de tecidos. Eu faço distalização de tecidos. Assim como eu sempre pensei, assim como você, não sei se você fez uso de A e B lá atrás, e a gente fazia isso em dentes permanentes, né, apoiando em dente permanente, mas a gente tinha alguma ação sobre o periodonto e a gente trazia dentes descidos. Então, hoje eu faço movimentos tranquilamente em molares e molares descidos, tá? E a gente lembra da situação que quando a gente tiver distalizações e distalizações que abram diastemas entre os dentes, mesmo sendo permanentes ou descidos, o abraçamento maior entre os dentes, maiores são as chances de você conseguir o resultado da translação. Tá? A dificuldade no dente descido é a falta de retentividade. Então, normalmente, o recorte é alto nos posteriores, normalmente há Tatmans em todos os dentes, inclusive nos descidos. Perfeito, obrigada. E aí, a doutora Thalita, ela havia perguntado por que que um caso dela não foi com raiz virtual. E aí eu perguntei para ela se era um caso KID. Que em KID, por conta dos germes, né, não tem, eles não adicionam a raiz virtual em casos KID com dentição mista, tá? Então só Era isso mesmo? Então, tá. Acho que o dela isso. era Kid mesmo. Tá. Isso, já confirmei com ela. E aí a Tá. doutora Vanessa, ela perguntou, né? Me desculpe, mas fugindo um pouco do assunto, qual é a estratégia que vocês usam para casos de pacientes com sensibilidade ao látex? Da luva? Acho que sim, É, provavelmente sim, né? O látex da luva. mas aí Ou... existem as luvas que não são de látex, que são de silicone. Você já tentou isso também? Ah, ela tá perguntando da alergia aos alinhadores. Depois ela Ah, falou. Vamos lá. entendi. Não tem nada a ver com a luva. Ah, eu já ouvi, né, dos tempos mais antigos de pacientes tendo reações alérgicas e a principal reação alérgica era o vermelhidão nos olhos e um leve inchaço na região de lábios, tá?
E sim, era uma questão alérgica ao alinhador, e aí naquele caso, naquele paciente, foi feito um retratamento do polimento do alinhador e devolvido ao paciente, mas mesmo assim continuou com essa alergia, então o paciente cessou o tratamento. Foi isso que eu já vi há tempos atrás. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que ela está perguntando acho que só teria problema, Vanessa, se o alinhador tivesse látex na composição. Eu não tenho certeza que o polímero tem látex. Talvez perguntando isso para o pessoal da empresa, eles consigam responder. Mas eu nunca ouvi dizer que tem látex no polímero. É, Será que tem? se Não. Eu precisar, a acho que gente não. pede para o pessoal da qualidade, doutora Vanessa, chama o clínico, Uhum. que aí a gente vê. O que a gente sempre faz quando existe uma suspeita de ter um paciente que pode ser alérgico a algum Uhum. componente do polímero do alinhador é testar, né? Não teríamos exatamente o material do Angel, por exemplo, mas, por exemplo, o selfie, o plástico, a placa, nós poderíamos fazer uma placa passiva de acetato com o Memoflex, colocar o paciente para usar, você faz o teste, se ele não apresentar nenhum tipo de sensibilidade, você trata ele não com Angel, mas você trata ele com selfie. Tá? Seria uma possibilidade, tá? Pensei nisso Sim. agora aí. E a doutora Cássia, ela fez uma pergunta do caso. Você não vê necessidade de elástico de classe 2 para ancoragem? Nesse caso que eu coloquei nela, eu não, porque eu tenho um dos arcos, se não me engano, que é 4 dela, eu também fiz distalização, tá? Então, como eu não poderia colocar naquele momento ancoragem esquelética para distalizar os 4 quadrantes, então eu optei por não ancoragem. E conforme você vai acompanhando o tratamento, se houvesse um aumento do overjet da paciente, aí sim você poderia colocar botões elástico ou recortes e elástico. Tá bom? Perfeito. Pronto, pode seguir. Obrigada. Eu, eu vou rapidamente fazer esse caso de apinhamento, tá bom, pessoal? Lembrar que todo caso de apinhamento, a gente tem 3 grandes conceitos em relação à biomecânica com alinhadores. Então, o alinhador, ele empurra o dente, ao invés de puxar o dente. O alinhador, ele trabalha melhor se ele abraça, quanto mais área de abraçamento a gente tiver do dente, melhor a previsibilidade do movimento. E o terceiro grande pilar é a ancoragem. Então, trabalhar com casos de apinhamento é trabalhar com abraçamento do alinhador. A gente tem que pensar nesse abraçamento. Então, de que maneira? Essa é uma paciente já adulta de 28 anos, com a queixa principal pré-casamento. Então, os pacientes vêm e acham que pré-casamento dá para corrigir tudo em 3 meses, né? Só lembrar que nem todo caso a gente resolve em 3 meses. Ela tinha uma mordida aberta, mas a principal queixa era o 22 dela. Apinhamento inferior também, mas na fala e no sorriso, a principal queixa era o 22. Não queria extrair os terceiros molares naquele momento, terceiros molares inferiores, então eu pouco podia ter ação em relação aos segundos molares inferiores, mas eu poderia fazer distalização no arco superior. Então, nesse caso, eu distalizei o arco superior, fiz um vai e vem dos incisivos, abri diastemas entre os incisivos mais apinhados, principalmente inferiores e na região do 12 e do 22, e corrigi nessa primeira fase com 40 pares de alinhadores. Ela trocou, era uma pessoa extremamente disciplinada, ela tinha corrida contra o tempo, eu troquei nela semanalmente, tá? Ela ia casar um ano depois do início do tratamento. Tem IPR também no tratamento, tem ancoragem com elástico de classe 2. Eu finalizei essa primeira fase ainda com tendência leve mordida aberta, o encaixe posterior estava melhor, então os caninos eram os caninos em mais classe 2, eu finalizei caninos em uma melhor classe 1. Observem que o 37 ele ainda está rotacionado, mas eram dentes que eu não podia movimentar por causa da não extração dos terceiros molares. Ainda faltou um pouco do giro, da giroversão do 22 e um pouco na região de 32 e 42 no arco inferior. Ela foi para o segundo jogo de alinhadores, daí ela já foi pós-casamento. Eu coloquei a Tátimas novamente, finalizei esse giro dela, e agora ela está nessa fase, e ela está mais ou menos no estágio
Ainda continuo com giro, abro espaço entre os dentes, faço um vai e vem, abro o diastema na mesial e distal desses dentes, para que aconteça o abraçamento para uma melhor rotação. E finalizo ali meu 22 com uma sobrecorreção de mesial in e distal out do 22. Tá? Ainda com alguns IPRs, alguns deles são IPRs falsos, que a gente chama de fake IPR, que o paciente termina com alguns diastemas entre os dentes, e eu só coloco esse IPR no refinamento para aproximação dos pontos de contato, tá? Alguns daí são falsos. E a paciente, ela se encontra agora na fotografia de baixo, provavelmente no estágio, deixa eu ver se eu marquei aqui, ela tinha 20 estágios, ela até marquei aqui, né? Ela está no estágio 18 do refinamento, tá? Do primeiro refinamento dela. Ainda faltando um pouquinho do lateral e um pouquinho do lateral inferior do lado esquerdo dela, tá? Mas numa situação que a mordida já está mais fechada, falta um pouquinho da extrusão do lateral do 22 também. Então, lembrar que todo caso que a gente tem apinhamento e giraversões, principalmente de anteriores e caninos, sempre abertura de espaço mesial e distal antes de iniciar essa rotação. E dependendo do movimento, trazer a distal, se é uma rotação mesial in, trazer a distal mais para fora e aceitar o vai e vem. Depende do periodonto, depende da possibilidade de colisão com o dente antagonista, tá? Então, observar as colisões interarcos também. Nesse caso, eu queria abrir um parênteses para vocês, tá? Eu vou só abrir rapidamente um setup. Ali o zoom, a foto do Sem zoom, problema. que eu tenho ali os torques. Espera um pouquinho, deixa eu só sair daqui. Share. Uma coisa que eu queria que vocês observassem é que eu sempre vejo que algumas dificuldades em avaliar torque dentro do nosso setup, né? É uma dificuldade que sempre aparece e eu queria que vocês observassem esse setup junto comigo. Eu vou abrir o 3D com vocês e a gente vai fazer a leitura de torque de alguns dentes. Tá? Abri o 3D agora. Observem comigo o dente 31. Então, eu vou clicar sobre o dente 31, vou deixar até a tabela aqui aberta, vou recolher a minha direita para ficar maior. Tá. Eu acendo o botão da raiz sempre que eu quero também observar. Deixa eu tirar os IPRs para ficar melhor observar e os attachments também. Tá. Façam a leitura comigo. O dente 31, que é esse que eu estou sinalizando em amarelo, em relação ao movimento que ele faz durante o setup. Quando eu quero avaliar a posição radicular dele, aonde que essa raiz, o quanto essa raiz movimentou durante o meu setup, eu vou clicar em ápice da raiz. Cliquei em ápice da raiz, vou fazer a leitura da translação. Esse dente, ele transladou para lingual 2,2 milímetros. Ok, então ele transladou 2,2 para lingual, o ápice dessa raiz. Agora, se eu clico em coroa, eu vou fazer a leitura da inclinação vestibular ou lingual dessa coroa. Para isso, a leitura da coroa vai em graus, lá embaixo, e eu tenho que ela foi para vestibular 0,8 para labial. Labial ou bucal. É porque anterior eles chamam de labial. Tá? Se eu quiser aumentar o torque lingual de raiz desse dente, então eu quero aumentar o torque lingual de raiz, porque aparentemente esse dente faltou um pouco de torque lingual de raiz, comparado com o inicial, ele ficou um pouquinho mais vestibularizado a raiz do que seus vizinhos. E eu quero aumentar. Eu vou isolar o meu arco inferior para deixar só a visibilidade do meu arco, eu vou isolar o meu arco inferior, vou deixar na vista lateral. E para aumentar o torque lingual de raiz, eu vou clicar em torque de raiz. Quando eu clico em torque de raiz, observem que aparecem duas referências, duas bolinhas. Uma referência é a coroa 1 e a outra referência é a coroa 2.
já está clicado aqui em coroa 1. Sempre quando a gente acende esse botão, já vai estar clicado em coroa 1. Então, o movimento que eu fizer agora vai ser puramente da raiz para a lingual. Observem que a raiz está indo para a lingual. Eu mexo no botão de torque radicular. Observem que o meu torque, a minha translação para a lingual, que estava lá 2,2, já aumentou para 3,5. Ok. Se eu tivesse clicado na minha referência de coroa 2 e fizesse o mesmo movimento, observem que tanto a coroa vai para vestibular, quanto a raiz vai para lingual. Então, se eu quero deixar a minha incisal parada e só mexer no ápice radicular, eu venho e clico na referência da coroa 1. E aí eu consigo jogar o meu ápice para vestibular ou para lingual. Tá. Agora, observem comigo se eu quisesse fazer um movimento de coroa nesse dente. Então, eu tenho uma raiz que ela está bem posicionada, mas eu quero vestibularizar este dente. Eu vou nesse botão que é o antepenúltimo, que é o botão do torque de coroa. E observem novamente, vem dois pontos de referência, a raiz 2 e a raiz 1. E ele vem clicado na raiz 2. Eu peço para vocês que quando vocês querem um torque de coroa, deixando o ápice como sem movimento, apenas o torque da coroa para vestibular e para lingual, vocês vão ter que mudar a referência de 2 para 1. E ao mudar essa referência de 2 para 1, eu consigo vestibularizar e lingualizar aquele dente, deixando o ápice parado. Tá? Então, lembrar que existem referências de modificação e que fica muito mais fácil de visualizar essas referências se a gente acende o botão da raiz. Quando a gente não acende e tudo isso fica a base da visualização na coroa, é difícil a gente perceber até que tem dois pontos de referência para modificar aquele dente. Tá? O que facilita muito. Muitas vezes a gente quer fazer só o torque vestibular de coroa dos 4 incisivos. Então a gente segura os 4 e aí no torque vai posicionar para mover só a coroa desses dentes para vestibular. Tá bom? Fechando parênteses, que eu já passei um pouco do tempo. Espera um Nossa, pouquinho. foi ótimo. O pessoal aqui adorou. Aí a Olha doutora só. até Constância está perguntando, não sabia disso, mas dá para fazer isso, para fazer isso, preciso da tomografia? Não, 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 não. Na tomografia é tudo mais preciso, porque o seu zero do seu setup com a tomografia é exatamente a posição onde o seu dente se encontra na tábua óssea. É melhor ainda se você tiver a tomografia. Mas mesmo que você não tenha a tomografia, essa ferramenta de raiz é utilizável. Por isso que eu penso que muitas vezes as pessoas estão relacionando a ferramenta raiz com uma tomo e não tem necessidade de acender. A gente consegue acender o botão de raiz e utilizá-lo mesmo sem a tomografia, tá bom? Agora, Acho que é espera importante só entender que a raiz virtual, ela não é a posição nem inicial e nem final do dente, tá? Isso não é. Mas ela é uma excelente referência, como a Sô está mostrando, para a gente fazer a leitura dos movimentos que nós estamos empregando no setup. Isso, ela, sem dúvida nenhuma, ela é imbatível. É sensacional. E aí, doutora Soraya, só ficou uma perguntinha do doutor João Carlos do último caso. Professora, por que você teve que distalizar se a paciente era classe 1 bilateral? hum. Se você for olhar na foto inicial, é Carlos o nome dele? Isso, João Carlos. Doutor Carlos, João Carlos, os caninos estavam em 1/3 de classe 2, tá? Então, o apinhamento, ele poderia ser dissolvido às custas dessa distalização. E eu não poderia jogar mais esses incisivos para vestibular. Eu faço um vai e vem, mas eu não deixo de fazer o vem, porque se eu fizesse só vestibularização, ela já tinha dificuldade de vedamento labial, tá? Então, a única saída ali era distalizar ou aplicar vários IPRs no setor posterior, tá? É, Mais alguma pergunta? Acho que no chat não, eles só adoraram a dica aí da raiz virtual. Ah, Deixa eu que bom. ver. Excelente aula? Não, tudo certo.
eu estou compartilhando a tela para vocês do SEAD aí? Não. Não? Espera aí. Eu só vou deixar então um lembrete para vocês. Para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo para a semana que vem, que vai ser uma excelente oportunidade de entrar em contato com pessoas tanto internacionais como nacionais, a elite da nossa ortodontia, para falar sobre tratamentos com alinhadores, tá? Então ali tem um QR Code para vocês que tiverem interesse, ainda dá tempo, semana que vem, quinta e sexta-feira, tá? E falar para vocês do clube da Elaine Takehara, vocês que já se credenciaram ao sistema Angel, têm a possibilidade de escolher os clubes, e dentro desses clubes tem enormes vantagens, inclusive de avaliações de setups virtuais de vocês, dos IORTOS de vocês. Então, uma chance de poder entrar através do IOR, do Orto Education, e poder se afiliar a algum desses clubes. Tem clubes do Brasil inteiro, de profissionais do Brasil inteiro, tá? E a Elaine já mostrou, então, essa foto da nossa equipe, gosto muito dessa foto, né? E como a Elaine falou, somos ortodontistas, somos pessoas que sentamos no mocho diariamente, né, Elaine? E as nossas dificuldades são as suas também. Então, o que a gente já passou, a gente tenta abordar de um jeito diferente para que vocês não possam, não devam passar pelos mesmos erros que a gente cometeu, né? Então, a Elaine traz semanalmente um webinar dentro do clube, e aí traz as dicas. Então, se vocês puderem aí fazer parte, sejam bem-vindas, tá bom? E aqui o QR Code para vocês entrarem no clube. Foi corrido, mas acho que deu tempo, né, Não, foi Thalita? ótimo, muito bom, excelente aula, o pessoal adorou. Temos uma perguntinha aqui da doutora Lud em dentição mista. Qual em protocolo de estalização? Em quanto tempo troca o alinhador? 7 em 7 dias, e pacientes, crianças que não são boas usadoras de alinhadores, 10 em 10 dias ou até 14 em 14. Mas pacientes de dentição mista, eu costumo ver mensalmente o paciente no consultório, tá? Porque já de vários artigos publicados, 25% dos nossos pacientes com alinhadores não serão colaboradores. Então, se essa criança está dentro disso, é muito fácil desadaptar alinhador nessa fase, principalmente no segundo período transitório, onde tem várias trocas dentárias. Então, receber essa criança mensalmente e avaliar mensalmente. Hum. Criança e o adulto, se for possível. Eu acho que a frequência mensal ao consultório faz uma diferença enorme, enorme, a colaboração, né? E no final, os resultados clínicos aí. Perfeito, muito bom. Só vou pedir licença rapidinho para compartilhar, porque a gente teve a pergunta também de se essa aula maravilhosa ia ficar gravada. E aí eu Ah, vou tá, mostrar pera para só um pouquinho. vocês o nosso site, que é o Horta Education. Lá vocês vão ver todas as aulas, as anteriores. Amanhã mesmo eu já tento colocar essa aula. Deixa eu compartilhar rapidinho aqui com vocês. E lá vocês têm acesso também a todos os eventos, né? Os próximos eventos da empresa. Então é o Horta Education com th.com.br. Eu coloquei no chat também para todo mundo. Lá vocês vê todos os web hours anteriores. Então, o próximo encontro do Web Hour teve que ser adiado, porque temos o Jogo do Brasil. Tá? Então, todo mundo torcendo aí para o Brasil. Então, a gente volta dia primeiro com uma aula muito especial que nós tivemos no End Beyond, tá? Da doutora Liu, que é uma doutora super conceituada lá na China. E aí, a gente vai disponibilizar a aula dela aqui para vocês, tá? É uma aula gravada, mas é uma excelente aula. Então, convido todos a assistirem aqui. Lembrando que lá vocês também têm os eventos da empresa, né? Vai ter um evento em Sevilha, na Espanha, no ano que vem. Temos um evento ainda esse ano com o Dr. Pedro Monteiro também. Temos Ortho Experience, temos visita à fábrica. Então é um site onde vocês vão ficar por dentro, né, de todos os eventos da empresa. E aí qualquer dúvida é só vocês entrarem lá. E aí a gente conversa, bate um papinho de cada evento aí. Obrigada, viu? Doutora Elaine e doutora Soraya, maravilhosas, muito bom, sempre aprendo muito com vocês, com a didática de vocês. Acho que o pessoal adorou, estão elogiando muito a aula aqui no chat. Muito obrigada. Até semana que vem, né? No Obrigada, obrigada CAD. pelo convite, obrigada pela companhia, gente. Boa noite, um Boa Boa beijo. noite, noite, pessoal. beijo, Tchau, tchau, Obrigada. até. tchau.